amém. Quem concorda com essa oração, diz amém. E agora eu quero compartilhar com vocês, gente, uma palavra que é verdadeiramente o fundamento da nossa fé. Eu tenho esses dias, pensado muito sobre isso, porque às vezes a gente vai à igreja com o propósito de buscar tantas coisas. A gente ora pela vida profissional, a gente ora pela vida financeira, a gente ora pelo nosso trabalho, a gente ora por projetos e sonhos que nós possuímos, e isso não é errado. Mas hoje eu quero trazer a atenção de vocês para o principal. A Bíblia fala sobre um episódio em que os discípulos chegaram para Jesus, voltando de um evangelismo, e eles voltaram se achando, dizendo: Senhor, a gente ora e os demônios se submetem, os enfermos são curados. Os discípulos voltaram se achando por conta dos dons que Jesus tinha dado para eles e da forma que eles estavam sendo usados. E ali Jesus trouxe eles para o mais importante e disse: não se alegrem porque os demônios se submetem, porque os enfermos são curados, mas que a maior alegria de vocês seja porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Que a maior alegria de cada um de nós que estamos aqui seja a nossa salvação. Sabe a segurança de você saber que se qualquer coisa acontecesse com você hoje, tua eternidade está garantida? É maravilhoso você desfrutar dessa paz. Não que a gente fica desejando morrer, que a gente fala: oh, Jesus, me mata hoje, eu não estou a fim de viver. Não é isso que a palavra de Deus gera no nosso coração, mas gera uma paz, uma segurança, uma alegria do privilégio de que nós realmente somos salvos. E hoje eu quero pregar uma mensagem simples, que nos traga de novo para esse básico, como o pastor Costa Neto sempre gosta de falar, que a gente às vezes quer ser doutor no que Jesus falou pouco na Bíblia, e a gente peca no que Jesus falou muito. A gente quer ser doutor em assuntos complexos, e às vezes a gente não entende o básico da fé, como por exemplo é a salvação. E hoje eu quero estar compartilhando uma mensagem intitulada O Caminho da Salvação. E talvez você fale: Samuel, mas essa mensagem é tão básica, eu já sei tudo sobre isso. Mas hoje nós vamos relembrar, porque eu não sei se você concorda comigo, mas um dos propósitos principais que eu tenho com essa mensagem de hoje é refutar uma frase muito famosa, que quase todos nós já ouvimos, ou às vezes por ignorância e falta de sabedoria, às vezes a gente fala, e a gente concorda, porque nós estamos na geração hipócrita do politicamente correto. A gente está na geração hipócrita, em que a gente quer ficar legal com todo mundo, a gente não quer se comprometer, essa é a verdade. Mas você que quer servir a Deus, precisa aprender a se comprometer, precisa aprender a se posicionar, precisa aprender a ter uma convicção firme, que por mais que não desrespeite, mas por mais que desagrade em alguns momentos as convicções mentirosas que algumas pessoas possuem, você, como igreja de Jesus, precisa se posicionar. E eu vou dar o exemplo de qual é essa frase que eu estou falando. Quase sempre, às vezes, sentam pessoas em uma roda e começam a falar sobre espiritualidade. E aí cada um aponta para o Deus que serve, cada um aponta para o ritual que faz. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente está vivendo a geração das pessoas espiritualizadas. O que é uma pessoa espiritualizada, Samuel? É uma pessoa que não crê em Deus direito, que não tem compromisso com Deus, que não obedece o que a palavra diz, mas faz rituais espirituais, para que os rituais perdoem os pecados dela, para que os rituais façam ela se sentir bem. E você tem que entender que o que Jesus morreu na cruz para fazer, não foi para te tornar um espiritualizado sem compromisso, mas foi para você nascer de novo e se tornar espiritual. O espiritual não tem momentos espirituais, a vida dele é espiritual. Não são objetos que espiritualizam a vida dele, é ele que é espiritual. Então quando eu falo sobre você se posicionar, e a frase que eu estou querendo dizer, é aquela famosa frase, que todo mundo falou o seu credo, todo mundo falou o seu ritual que segue, e aí no final, todo mundo dá aquele sorrisinho, meio sem brilho, e fala: mas o importante é que todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa conversa? Diga misericórdia. Quase todo mundo, vocês não participaram porque vocês estão dormindo ainda, né? Mas quase todo mundo já conhece essa frase, de que todos os caminhos levam a Deus, e por isso fica. Cada um volta para o seu caminho pessoal e acha
que está sendo salvo e acha que está caminhando para Deus. E hoje nós queremos consertar isso e dizer que você tem autoridade para, em uma conversa como essa, dizer: eu respeito a religião de todos, eu respeito a fé de todos, mas se o assunto é salvação, eu preciso me posicionar. E eu quero consertar essa frase dizendo que todos os caminhos levam a algum Deus, mas só um caminho leva à salvação. E o que leva à salvação não é uma igreja, não é uma religião, não é uma filosofia. O caminho da salvação é uma pessoa e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único caminho que leva à salvação. E é o único caminho que leva a Deus. Olha o que é que ele fala em João 14,6. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que é um versículo que você tem que saber decorado. Realmente você não pode deixar de saber. Por mais que você tenha problema de memória, tenha que tomar ginkgo biloba, eu respeito o seu problema de memória. Mas uma coisa você precisa decorar: João 3,16 e João 14,6. É difícil respeitar um crente que não conhece nem esses dois versículos. É a mesma história quando a gente começa a pregar e pede para a pessoa abrir em Gênesis e faz 5 minutos que ela está perdida. A gente olha e fala: Deus tenha misericórdia dessa alma. Porque a pessoa que não acha Gênesis e Apocalipse, Darlan, eu fico preocupado com essa pessoa. Mas quando a gente lê João 14,6, olha o que é que Jesus falou de forma clara, pontual e taxativa. Ele falou, e para quem sabe o mínimo e o básico de português, sabe que ele usou nessa expressão artigos definidos. Ele não usou ele usou ele usou a, que são artigos que definem um só objeto, direto, respeita o meu evolutivo. E você precisa entender, eu estudei lá, gente, mas você precisa entender, era terrível, mas alguma coisa eu aprendi. Mas uma coisa você precisa entender: que Jesus, ele se define como o caminho. É tanto que ele não apresenta religião nenhuma. Tem gente que às vezes, por conta da religiosidade, é cego e briga, dizendo que a religião tal foi a religião que Jesus deixou. Jesus não deixou religião nenhuma. Jesus deixou o evangelho e a igreja dele, que se reúne no nome dele. Nós somos evangélicos, nos professamos cristãos e glória a Deus, amamos igreja local, é a nossa cultura, mas nós não apontamos a salvação ou a videira, por exemplo, como a única detentora da salvação. Nós pregamos o evangelho e anunciamos que a salvação não é o pastor Costa Neto, a salvação não é o louvor da videira, a salvação não é o GC, a salvação não sou eu, a salvação é Jesus Cristo a quem pregamos. Então é isso que nós precisamos entender, que o caminho da salvação é um. E olha o que é que ele disse, em João 14,6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu vou contar de 1 até 3, eu peço que todo mundo que estudou, que sabe ler, participe agora, tudo bem? Eu vou contar de 1 até 3 e todo mundo vai ler contigo, beleza? 1, 2, 3, respondeu, eu sou. Pronto, tua salvação se resume em conhecer isso, em conhecer essa verdade, crer no seu coração e confessá-lo com a sua boca. Porque, queridos, hoje em dia as pessoas estão acostumadas a criar atalhos, subterfúgios. Cada um quer criar a sua própria religião, cada um quer criar o seu próprio estilo de vida. A última pesquisa que eu fiz no Google, respeito à minha pesquisa, foi uma pesquisa em que eu descobri, e você pode pesquisar, que hoje em dia, registradas no mundo, eu não estou falando qualquer religião não, eu não estou falando a religião que o seu vizinho está começando na garagem, que ninguém nem entende que religião é essa ainda, mas eu estou falando de religiões registradas no mundo. Existem mais de 10 mil religiões, você sabia disso? Existem mais de 10 mil religiões registradas em todo o globo da terra. Pra você ter uma ideia, quando você vai pesquisar sobre religião, é algo tão absurdo, que você descobre que na Índia, não tem a vaca, o animal vaca que faz mu, que a gente vê aqui na fazenda, normal. Esse animal vaca, que é um animal normal, que quando eu vejo uma vaca, eu me lembro de Nescau e Toddy, do leite que eu quero tomar para dormir em paz. Sabe o que é que acontece lá na Índia? Esse animal vaca, ele é adorado como uma divindade. Ele é adorado como um Deus. Ou seja, olha o nível de cegueira que as pessoas vivem. Mas você acha que isso é muito? Não, eu me escandalizei. Foi quando eu descobri que um desenho animado virou uma religião nos Estados Unidos. E pasmem vocês, tem milhares de seguidores. Sabe quem é que eu estou falando? Do Bob. Que Bob Esponja.
O Bob Esponja tem uma religião nos Estados Unidos. E tem devotos, pesquisa. Não estou falando só para vocês acharem graça, não. Vocês estão achando graça porque vocês estão gaiatos. Mas o Bob Esponja virou um deus e uma religião. Diga misericórdia. E eu fiquei curioso para saber como é que eles oram. Porque eu acho que deve ser: Pai Bob que estás no céu, santificado seja a vossa esponja, me limpai dos meus pecados. É grave. É uma situação complicada. Mas existe. E tem gente crente que o Bob vai levar eles para o céu. Quando ele descobrir que o Bob é um desenho, tem que estar com o Rivotril do lado. Porque, meu amigo, tem gente que é tão cega que confia a salvação a isso. As pessoas querem caminhos fáceis. Sabe quais são os vídeos mais virais do YouTube? São os vídeos que apresentam receitas mágicas. 5 chás infalíveis para perder 10 quilos em um mês. Eu mesmo passo a noite vendo esses vídeos. 5 passos para ficar rico. 5 passos para ter um bom casamento. O povo adora 5 passos. O povo adora 3 coisas. O povo adora. A nossa discussão agora há pouco ali, antes de entrar no coisa, é porque eu vou casar daqui a pouco tempo, e eu tenho que correr para perder 12 quilos, 15, orais por mim, oreis por nós que recorremos a voz. E eu estava falando que eu preciso fazer isso, que aquilo outro, e eu dei alguns atalhos ali. Aí, uma amiga minha ali, a Rai, estava acabando comigo, falando assim: o teu problema é porque tu tem que seguir um estilo de vida, não é só um negócio de um mês e não sei o quê. E eu falei: minha querida, eu vou pregar, me respeite, viu? Por favor, deixa para brigar comigo depois. Eu sei que, resumindo, gente, nós seres humanos gostamos de caminhos mais fáceis, de atalhos. A gente quer ser salvo pelas nossas boas obras. A gente quer ser salvo pela caridade que a gente faz. E eu vou falar mais uma vez em alto e bom som: a tua caridade não te salva. As tuas boas obras não têm competência para te salvar, porque você não consegue ser bom todo dia. Se nós humanos tivéssemos capacidade de ser salvos pelas nossas obras, Jesus não precisava morrer na cruz. Se ele precisou morrer e sofreu o que sofreu, é porque a decadência humana estava além da capacidade deles de se resgatarem. Jesus precisou ser enviado. E é por isso que a primeira coisa que você tem que fazer para poder chegar no caminho que Deus tem para você de salvação, que é uma pessoa, que é Jesus, é fugir dos atalhos. Quando você coloca no dicionário o que é que significa atalho, olha o que é que o dicionário fala: que atalhos são caminhos alternativos que prometem chegadas mais rápidas, mais fáceis e mais atrativas, mas na maioria das vezes não nos levam a lugar algum. Atalho é algo que cega a nossa visão, nos tira do caminho certo. Sabe, gente, às vezes a gente está indo por um caminho que às vezes é mais doloroso, às vezes é mais difícil, às vezes tem que nos quebrar o nosso orgulho, tem que nos trazer renúncia. Mas a gente não quer, porque a gente quer algo que seja mais fácil para nós. E a salvação, como eu estava até conversando com os pastores incríveis que a gente está recebendo, glória a Deus pela vida do pastor Wagner, a equipe do Além do Véu que está nos visitando aqui hoje, e a gente estava conversando, e eu estava falando da minha experiência como religioso, que eu por muito tempo eu tive dificuldade de aceitar a graça de Deus. Sabe aquela história quando a esmola é grande e o cego desconfia? O povo falava: Jesus é suficiente para te salvar. Eu falei: não, eu sei que ele é suficiente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A nossa parte. A minha meritocracia religiosa eu queria sempre apontar, porque quando eu vi alguns amigos meus, né, que eu julgava menos crente do que eu perguntava: tu sobe um monte todo final de semana? Tu faz quantos jejuns por dia, por semana? Porque eu faço tantos. E sem perceber, achando que eu estava inspirando as pessoas por ser muito crente, eu estava colocando para fora o meu lado mais podre, de querer demonstrar para os outros que eu era muito religioso, que eu era muito bom. Só que o grande problema é que a gente um dia bate com a cara na parede, é quando a gente percebe e reconhece que a gente não consegue ser bom todo dia, que a gente não consegue orar todo dia com o mesmo fervor, que a gente às vezes olha para a nossa fraqueza, fracasso. É por isso que tem muita gente que não aguenta e se desvia, porque ele foi criado numa religião de performance, que quando ele se depara com a humanidade dele, que é normal para todos, mas que alguns líderes irresponsáveis se revestem numa capa de super-homem e acabam afastando as pessoas de Deus com a hipocrisia da sua falsa santidade, fazem com que as pessoas achem que não são dignas de Jesus, e esquecem que o evangelho não é para pessoas perfeitas, que igreja não é museu para santo, igreja é hospital para pecador em tratamento, e que está sendo transformado dia após dia, e nós precisamos reconhecer isso. Nenhum de nós aqui é digno, nenhum de nós.
hoje mesmo eu estava compartilhando no culto passado, que eu consegui acordar mais cedo, que é uma coisa que eu não tenho tanta facilidade, que eu vim de boa para o culto, e eu sou uma pessoa que uma das áreas que eu mais preciso de transformação é no trânsito. Quem precisa de oração no trânsito para ser mais calmo? Glória a Deus que eu não estou só. Então, quando eu vinha no caminho para a igreja hoje, eu quase sempre passo nessa rua igual um vulto, porque eu só venho atrasado. E aí eu passo igual um vulto, não quero até que ninguém nem saiba qual é meu carro, para ninguém se escandalizar comigo. Mas o fato é que hoje eu vim na paz. Eu acordei mais cedo, botei logo um louvor enquanto eu tomava banho. Eu falei, Senhor, eu vou pregar, me capacita, me dá graça, capacita a minha comunicação. Meu amigo, eu vim na unção para o culto hoje, vocês crêem? Eu vim de boa. Aí quando eu entrei na rua aqui da igreja, que é a rua que eu corro mais por causa do horário, tinha 3 tartaruga ninja na minha frente, 3 carros, cada um mais devagar do que o outro. Em outro momento, eu tinha passado por eles, certeza. E eu ainda tinha passado buzinando, porque eu sou pentecostal. Mas, eu estava com tanta paz, que eu deixei as tartarugas andar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Ensina essa pessoa a passar a 3ª marcha, Espírito Santo. Ensina essa pessoa, meu Deus, que pode andar a 50 por hora. Não é pecado. E eu vim na paz. E quando eu entrei aqui na igreja, eu cheguei e eu estou testemunhando uma bobagem dessa. Mas que o que é bobagem para você, porque quem sabe você é desse time da câmera lenta, quem sabe que você é essa pessoa slow motion, isso para você é normal. Para mim não é normal. Isso é operação do Espírito Santo na minha vida. Só que eu não posso dizer que é todo dia que eu sou assim. Porque tem dia que nós somos humanos, estamos fracos, falhamos, erramos. E ai de nós se não fosse a graça de Jesus. E é por isso que nós precisamos entender, basear, pautar e fundamentar a nossa salvação, não no nosso passado, não nas nossas obras, não nos nossos méritos, mas no sacrifício suficiente de Jesus. E isso não é um convite para o pecado. Isso não é um convite para a relativização da sua vida espiritual. Pois o Samuel está pregando sobre graça, então eu posso pecar porque o sacrifício é suficiente. Ei, aprende de uma vez por todas uma das frases que eu mais amo, que é uma frase de Martinho Lutero, quando ele disse que o nascido de novo pode até em um momento de fraqueza voltar a pecar com a carne, mas com o espírito nunca mais ele terá prazer no pecado. Uma pessoa que realmente foi salva, não é que ela não peca mais, mas aquilo não faz mais parte dela. Quando a gente se estressa, quando a gente fala o que não deve falar, pensa o que não deve pensar, olha para onde não deve olhar, não é ninguém que acusa a gente não, é um morador que habita dentro de nós, que não acusa. Você sabe que eu sou uma das pessoas que mais ama o Espírito Santo, com todo respeito, que amo o Espírito Santo, amo falar dele, e eu às vezes me incomodo quando alguém fala, o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo não incomoda. O Espírito Santo me incomodou para fazer uma coisa. O Espírito Santo não incomoda, ele toca. Porque o Espírito Santo acusa a gente. O Espírito Santo não acusa, ele convence. Quem acusa é Satanás. Quem acusa é crente religioso. O Espírito Santo não, ele convence. Como, por exemplo, eu estava com a bota. Não sei se alguém chegou a ver que eu tinha quebrado o dedo. Continua quebrado, mas está bem melhor. E eu viajei para Brasília recentemente e eu fui muito maltratado numa companhia. Muito maltratado. Foi a primeira vez que eu quebrei alguma coisa, que eu nunca tinha quebrado nada. E aí eu não sabia nem como me comportar. Minha noiva estava me esperando já, lá na saída do aeroporto, eu apressado, o dedo latejando no dia. E aí eu fui chegar para ia ligar para ver se acelera, porque minha noiva já estava me esperando lá fora. Ele falou assim, sente ali, espere. Aí eu vi que ele não estava sozinho, ele estava acompanhado com os demônios. Eu falei, esse homem não está só, não é normal me tratar desse jeito. Aí eu peguei e falei assim, enfim, você não pode nem ligar para ver se aumenta. Falei assim, posso não, vá sentar, você está atrapalhando. Meu amigo, quando ele falou assim, eu sou ser humano na igreja. Eu peguei e falei assim, pois sai do meio que eu vou pulando. E eu saí pulando. Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa. Quando eu saí pulando, ele botou os peitos na minha frente e falou assim, vá sentar. Irmãos, não tem 20 anos de crente que suporte. Eu falei, saia do meio, que eu quero passar. Você que tinha a obrigação de me trazer a cadeira de roda, você não trazendo, sai do meio. Aí eu peguei meu celular. Gente, eu não estou falando isso para vocês aplaudir não, pelo amor de Deus, ninguém aplaude. Eu estou dando um testemunho, não é um testemunho. Aí eu peguei o celular e falei assim, eu tenho um bocado de seguidor, sabia? Eu vou falar para todo mundo quem é essa sua empresa. Gente, eu estou aqui, sendo super maltratado na empresa tal. Comecei a filmar. Claro que eu não postei, vocês viram? Eu não postei, eu só falei um storyzinho depois, até apaguei depois. Viu? A irmã aqui já está me julgando, eu apaguei. E eu só sei que eu peguei e eu fiz um mau movimento. E aí o pessoal me tratou mal? Me tratou. Mas eu não precisava ter também, perdido tanta paz. Mas, gente, ser humano. Enfim, não estou justificando. É isso mesmo. E aí,
Quando eu estou saindo, até chegar lá fora, na porta sanfonada, que eu não sei o que chama isso, é o caminho para chegar lá na saída. Quando eu estou saindo, pulando assim, revoltado, como é que pode uns cão desse? Jesus! Eu saindo revoltado, uma voz suave, mansa e num baixo volume, falou dentro de mim de modo que só eu ouvi. Samuel? Samuel? Aí eu, quem é? Brincadeira, eu sabia que era o Espírito Santo. Samuel, Jesus teria agido assim? Filho, esse não é você. E eu falei, Senhor, mas é a minha personalidade. Não é você. Gente, até a saída, eu já estava chorando, arrependido. Orando pelo aeromoço. Ele estava certo? Não estava. Mas a nossa salvação, conversão, puxa a responsabilidade para a gente. Ah, Samuel, mas o meu familiar não é crente. Eu que sou, ele é um pecador. É justamente por isso que você tem que dar mais exemplo. É justamente por isso que você que é a luz. Então nós precisamos entender isso na nossa vida cristã. Que é isso que a salvação e que o Espírito Santo de Deus em nós gera nas nossas vidas. Quando eu falo sobre você crer que a salvação não é pelas suas obras, isso não é um convite para você viver a vida do seu jeito. Efésios 2, 8 a 10, eu quero ler com vocês também, que é algo que todo mundo também tem que decorar, principalmente uma igreja que tem a nossa cultura, que é a cultura que prega a nova aliança de Cristo, a graça de Jesus. Olha o que é que Paulo falou em Efésios 2, 8 a 10. Ele disse, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente, gratuito de Deus. E aí eu amo quando Paulo dá uma pancada na gente. E ele fala, por que não depende de nós? Ele fala, sabe o quê? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas ele termina dizendo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, nos mesmos 3 versículos que ele fundamenta a teologia da graça, ele termina falando sobre a consequência disso. Ele fala sobre as boas obras. Só que as boas obras aparecem não como meio para ser salvo, mas como consequência de alguém que já foi salvo. Uma coisa que tem muita gente que não entende sobre salvação, sempre que eu abro caixinha de pergunta no meu Instagram, é uma das perguntas que eu mais recebo. Samuel, você crê que uma vez salvo, para sempre salvo? É uma das perguntas mais faladas. Você é arminiano ou é calvinista? Eu sempre falo que eu nem sou arminiano nem sou calvinista, eu sou cristocêntrico. Eu não fico defendendo teologia de homem. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um cara que eu nem conhecia, um pastor teólogo parece, que ele falou que a teologia dos homens tem que ser escrita a lápis. Porque são interpretações, que às vezes é o Espírito Santo que dá, mas às vezes também está a opinião da pessoa. Então eu concordo com algumas coisas do Armínio, eu concordo com algumas coisas do Calvino, e assim eu sigo. Mas o meu guia é o Evangelho, é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu, por muito tempo, eu fui aquela pessoa que eu vivia em prol de conquistar minha salvação. Eu ficava direto, preocupado, achando que eu dormia salvo e acordava perdido. Eu tinha aquela visão de que o nosso nome podia ser escrito e apagado no livro da vida várias vezes. E muita gente, pasmem, pensa que é assim. Pensa que o nosso nome, porque o que é um nome escrito no livro da vida? Para você que é novo convertido, aceitou Jesus semana passada. O livro da vida é um livro que a Bíblia fala que vai ser aberto no grande dia do juízo. E nesse livro vai estar escrito o nome das pessoas que confessaram Jesus como Salvador, que creram em Jesus, que entregaram sua vida para Ele. E todos que estiverem nesse livro serão salvos, convidados a gozar do céu com Cristo para a eternidade. Mas quem não for achado escrito nesse livro, vai ser automaticamente lançado no inferno, sem segunda chance. Porque você que crê em teologias que você ouviu por aí, que você vai ter uma outra chance, que tem um purgatório, eu já procurei de Gênesis a Apocalipse, eu já achei muitos lugares, purgatório eu não achei. Não existe segunda chance. A Bíblia fala que aos homens está ordenado, Hebreus 9, 27, morrer uma única vez. E após morrer, segue-se o juízo. Não creio em negócio de reencarnação, não creio que vai voltar. Eu fico tão pasmo com algumas coisas que religiões pregam, como por exemplo, um dia eu estava orando por uma moça com câncer, porque uma amiga dela pediu oração, e quando eu fui orar por essa moça, a mãe chegou revoltada a pedir, falando que não orasse. A mãe, porque a mãe cria em doutrinas de karma, e falava, não precisa orar pela minha filha, é o karma dela. Ela tem que enfrentar isso, para na próxima vida ela voltar evoluída. Eu olhei e falei, eu não acredito que a religião chega a fazer isso com as pessoas.
para nós não tem karma, para nós tem graça na cruz. Não interessa, não tem negócio de outra vida. Para de assistir novela da Globo e vai ler a Bíblia. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente está recebendo e aceitando como verdade. E são essas religiosidades, essas falsas e mentiras, que acabam tirando o nosso foco do único caminho de salvação. E o único caminho da salvação é Jesus. Então, quando eu falo sobre religião, sobre você querer ser salvo pelas suas obras, eu falo com clareza sobre isso. Que hoje eu sei. Porque, gente, não precisa nem Deus revelar, não. É questão de bom senso. Um dia eu sozinho na minha casa, eu parei para pensar: oh meu Deus, eu acho que essa semana Jesus voltasse. Eu não estava salvo essa semana. Eu estava pensando lá nas minhas crises. Porque eu achava que eu não tinha orado tanto, que eu não tinha jejuado tanto, que eu tinha brigado muito com meu irmão. Eu falei: essa semana eu não estou salvo. Aí quando eu ia para um congresso do fogo, eu falava: Jesus, volta agora que eu estou no ponto. Eu subo tinindo agora. E aí foi quando o Espírito Santo me mostrou de forma clara. Que quando a gente estudava, quem aqui estudou, diga graças a Deus, a gente usava o lápis ou a caneta. E o lápis dava para apagar, né? E eu sempre fui uma pessoa que às vezes eu ficava indeciso. Quando eu ia responder uma prova, eu escrevia com lápis, depois que eu passava a caneta, quando eu tinha tempo. Eu era essa pessoa. E aí, eu escrevia no lápis e apagava com a borracha. Escrevia, não, acho que é isso. Apagava. Resumindo, eu já cheguei a rasgar a prova. De tanto brincar. Aí foi quando eu levei essa mesma situação para o livro da vida. Imagina, Samuel aceitou Jesus domingo à noite. Jesus, escreve, Gabriel, o nome dele no livro da vida. Escreve, acabou de me aceitar. Eita, glória a mim mesmo. Escreve aí. Tá lá, o nome de Samuel escrito no livro da vida. Quando é no outro dia de manhã, eu já acordo, estressado, atribulado, vou pro trânsito. Oh, meu Deus do céu, que vida difícil. Passa, Satanás. Começa a me estressar. Aí Jesus olha e fala assim: olha como ele acordou desviado. Apaga, Gabriel, me arrependi. Apaga o nome dele. Apaga, passa a borracha. Aí eu chego em casa de noite, arrependido. E me ajoelho: ô Senhor, perdão, me estressei tanto hoje, meu Deus, tu sabe que a minha carne é uma luta grande, mas eu te amo, Senhor, não desiste de mim, por favor, me transforme, abre meu coração. Chorando. Aí Jesus olha e fala assim: ô o bichinho, Gabriel, presta atenção aqui, Gabriel. Ó o bichinho chorando. Ô meu Deus, bichinho, escreve de novo, escreve. Escreve de novo o nome do Samuel no livro da vida. No outro dia eu brigo com a minha família, porque família é uma bênção, né, gente? Família é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Só alegria que família. Família é o lugar que a gente tem mais alegria e mais desafios, amém? Acho que é só na minha casa, a de vocês é tranquilo, ninguém nem briga. Aí o que acontece? Eu briguei na minha família, confusão, tiro e bomba. Aí Jesus olha e fala assim: olha, brigando, se estressou, apaga, Gabriel. Meu irmão, tem uma hora que o coitado do Gabriel já não aguenta mais, o Gabriel mesmo fica assim: Jesus, é sério? E aí, na hora de apagar pela 10ª vez, a página rasgava. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você: o livro da vida não é borrão de homens, não. O livro da vida, ele não é escrito com lápis, não. Uma vez você aceitando Jesus como Salvador, crendo em Cristo e vivendo uma vida que realmente busca a Deus a despeito das suas falhas, dos seus desafios como ser humano, se você crê em Jesus, eu hoje creio claramente que o que a caneta de Jesus escreve não tem borracha de cão que apague, nem corretivo do inferno que borre. Eu creio sim que uma vez verdadeiramente salvo, permanecerá salvo. Samuel, e se falhar, Deus restaura. Samuel, pois eu conheço uma pessoa que se desviou. Se ele é salvo, Jesus vai buscar. O Espírito Santo vai trazer ele. Vocês não lembram do filho pródigo, não? Que a Bíblia fala que ele estava lá no lamaçal, sujo, e ele lembrou da casa do pai. Caindo em si, ele voltou. Ei, os teus familiares que o Senhor escolheu e salvou, todos vão ser constituídos, todos vão ser restaurados e resgatados. E você mesmo, quando você vê alguém falho, não fale: você não serve para ser crente, não, vai mesmo para o mundo, Satanás. Não, quando você vê alguém falho, caído, sabe o que você tem que fazer? É, amigo, levanta. Não, mas eu caí, eu bebi ontem. Levanta, cara. A Bíblia fala, rapaz, que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Levanta, vamos caminhar comigo. É isso que a igreja faz. Agora tem gente que não conhece a verdadeira igreja de Cristo, não conhece o DNA de Cristo da graça, que às vezes quando vê uma pessoa caída, termina de matar. Tem gente que frequenta a igreja, que me perdoe pelo que eu vou falar, é pesado, mas tem gente que às vezes frequenta a igreja e é pior do que o próprio diabo, porque o diabo pelo menos ele é declarado, e tem gente que mata com um sorriso, tem gente que mata com um abraço.
você é uma pessoa maravilhosa. E quando a pessoa vira as costas, aquilo ali é o cão, não tem jeito para ela não. E eu olho para isso e falo, meu Deus. Por isso que Jesus, ele foi muito pontual quando ele colocou as suas regras morais, ele pregou. Em capítulo 7 de Mateus, sabe o que ele fala? Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos de novo. Quem falou isso não foi pastor não, foi Jesus. Ali ele colocou um grau e uma lição moral. E isso não é um convite para você passar a mão no pecado de ninguém, nem no seu nem nos outros. Isso não é dizer, então se eu não posso julgar ninguém, eu tenho que aceitar todo mundo do jeito que é. Não, você tem que falar a verdade. Você vê alguém praticando um erro e a pessoa te perguntar, porque o que a gente tem que entender, gente, sabe o que é? É que a gente não é fiscal de Deus. A gente não é detetive do céu. A gente não foi contratado para ser repórter. A gente tem que cuidar da nossa vida. Se você está achando a sua vida pouca para você cuidar, compre um gato e ganhe mais 7 vidas para você cuidar. Mas para de cuidar da vida dos outros, dando notícia de tudo, falando mal, chegando em GC, falando mal. Ei, GC é para aprender de Deus, é para crescer, é para edificar, não é para aceitar fofoca, não é para aceitar conversa, não é para aceitar falar mal de ninguém. E isso não só GC, mas qualquer encontro. Tem que pregar o evangelho, tem que levantar as pessoas. A missão da igreja é isso, e é isso que a graça ensina, é caminhar no caminho da salvação. Esses dias eu ouvi um pastor pregando, eu achei sensacional. Ele estava pregando para jovens, e ele usou uma expressão para os jovens mesmo. Ele estava pregando para os jovens, ele estava mostrando a diferença entre o Power Rangers e o Homem de Ferro. Nem eu sabia. E olha que eu sempre fui o Ranger branco, o Tommy, a hora de mofar. E aí eu não sabia o que é que ele falou. Mas ele disse, pregando para os jovens, para eles entenderem bem aquela linguagem, ele falou assim, gente, crente não é Power Ranger não, que fala é hora de mofar e é transformado na hora. Crente é homem de ferro, que quando aciona a armadura, vai caminhando e a armadura vai sendo colocada no caminho. Assim é a nossa vida espiritual. Você não é transformado instantaneamente, mas na jornada você vai sendo transformado, na jornada você vai sendo mudado, na jornada o Espírito Santo te muda. O que transforma a nossa vida não é religião, é convivência com o Espírito Santo. Eu fui pregar em Recife final de semana passado. Quando eu cheguei, segunda-feira, do nada eu fui orar por não sei quem fala, e sabe o que? Em nome de Jesus. 2 dias que eu fiquei em Recife. Em nome de Jesus. Ou seja, a gente pega o sotaque. Pega ou não pega, convivendo? Pega, a gente pega a mania dos outros. É por isso que Jesus, ele confia em si mesmo. Quando Jesus ia pregar para as pessoas, eu sempre falo isso em momento de apelo principalmente, Jesus não colocava dificuldade para ninguém. Ele falava, vocês creem? Se vocês creem, ele resumiu o evangelho. E nós como evangelistas temos que resumir o evangelho em 2 palavras. Jesus olhava para as pessoas, como ele olhou para o próprio Pedro, porque ficou escandalizado com o milagre que viveu e falou assim, aparta de mim, Senhor, que tu és santo, eu sou pecador. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, se tu souber que eu vou te transformar em pescador de homens, mas eu vou te dizer uma coisa. Na verdade ele disse 2. Vem e segue-me. Mas eu ainda bebo. Vem e segue-me. Eu ainda minto. Vem e segue-me. Eu ainda sou fraco nessa área. Vem e segue-me. É a convivência que nos transforma. É a graça de Deus agindo em nós. A gente se olha no espelho depois de um tempo andando com Deus, a gente não se reconhece. Hoje mesmo, vocês sabem, eu acabei de testemunhar, hoje eu vinha tranquilo no carro, dando glória, deixando as tartarugas na minha frente, e eu falei assim, sou eu, tranquilo e calmo hoje? É o Espírito Santo em mim, é a graça de Deus em mim, porque eu, ser humano, não tenho paciência, mas o Espírito Santo vai dar paciência para você, o Espírito Santo vai aumentar, como é que chama o negócio que explode? O teu pavio! Eis que eu te digo, Deus vai aumentar o teu pavio, obrigado serva, Deus vai aumentar o teu pavio. Se tem uma coisa que o crente ganha quando se converte, é um pavio novo. É um pavio, eu declaro pavio novo para todo mundo aqui, começando por mim. Um pavio longo. Para quando a pessoa começar a tribular, gente, glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Perturbar, perturbar, quando a gente vê que vai explodir, Deus te abençoe, tchau, e sai. Corre antes do pavio estourar. Sabe por quê, meu irmão?
Porque a vida com o Espírito Santo é assim. A vida com Deus é maravilhosa. A gente para de falar palavras que a gente antigamente falava. A gente muda os relacionamentos quando é necessário. A gente para de andar nos mesmos lugares. A gente para e se liberta de determinados vícios. E as pessoas olham e falam: foi a igreja que fez lavagem cerebral? É a religião que diz que não pode? Não é a religião que diz que não pode. É o Espírito Santo que me preenche de modo que eu não preciso mais de vício para poder suprir o vazio. Hoje o Espírito Santo me supriu. A presença dele me basta. E é isso que eu declaro sobre você. Fica de pé onde você está. Eu declaro sobre a sua vida essa manhã, que a graça de Jesus, esse caminho da salvação no qual Ele te colocou, a transformação vai ser diária, a mudança vai ser diária. Você só precisa crer. Você só precisa entregar a tua vida para Ele. Você só precisa olhar para a cruz, olhar para Jesus, e de graça em graça você vai viver o que só Ele pode fazer.